Acharam? Então eu vou ler. Eu vou ler o Neemias capítulo 9, eu vou ler o verso 16. Se você está com Bíblia física, com caneta, pode circular o versículo 16, porque ele é o centro. Se Jesus é o centro da igreja, o versículo 16 é o centro do capítulo 9. E quando eu não estava muito capacitado para entender o texto, foi exatamente pelo fator de não ver o versículo 16. Então, agora que você achou, eu vou ler, diz assim: porém, eles, os nossos pais, eles e nossos pais se houveram soberbamente, soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a Ti que Tu és santo, Deus de poder e glória, Pai. Dá-nos Tua palavra, porque, Deus, eu amo, Senhor, eu amo a Tua palavra. Eu amo, Deus, a Tua casa, Pai. Eu amo estar contigo, Deus, lembrar do Senhor, Pai. Contemplar, ó Deus, a grandeza dos Teus feitos, da Tua palavra, da Tua voz. Dá-nos nesta noite, Deus, e faz rema em nossos corações, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porém, e o porém, ele é uma conjunção, e ele remete em duas coisas. Basicamente, estava voltando às gramáticas da língua portuguesa. Há algo que virá, há um anunciado que virá, ou há uma conclusão daquilo que aconteceu. E eu acho interessante aqui, porque aqui ele vem como uma conclusão de tudo aquilo que havia acontecido. E o que aconteceu aqui ao povo, de uma forma muito incrível, foi uma tomada de consciência do pecado, como naqueles dias, e isto é avivamento, por isso, e eu fiquei pensando, a gente sempre ouviu falar do avivamento de Neemias e nunca havia compreendido. O de Josias está claro, ele restabelece o templo, ele volta, celebra a Páscoa, ele celebra as festas, ele volta o culto em Israel, então foi um grande avivamento, mas o de Neemias para mim não estava tão claro. E Neemias então reaviva o povo, e ele reaviva por essa tomada de consciência do pecado, do erro. E ele cataloga dois grupos aqui, incrivelmente pecadores, que haviam, de uma forma muito humana, de uma forma muito caída, ofendido Deus. Porém, eles quem nós, toda a tribo, todos que estavam ali, a nação de Israel, e nossos pais se houveram soberbamente. Eles, aqueles aqui agora, esta geração e nossos antepassados tiveram uma ação, eles agiram, eles houveram soberbamente, ou seja, eles encheram os seus corações da palavra final, eles encheram os seus corações de si mesmos, eles encheram os seus corações de suas próprias verdades, e a consequência é óbvia e clara. E endurecer o seu coração. Tem aí um meme aí nas mídias, né? Haverá sinais. E a queda de todo crente é cheia de sinais. E o primeiro deles é quando o indivíduo ensoberbece o coração. Normalmente, o coração ensoberbecido, ele precisa ter palavra final. Normalmente, o coração ensoberbecido, ele precisa ter razão. Normalmente, o coração ensoberbecido, ele precisa se sentir superior. Normalmente, ele descarta a ação de Deus, a direção de Deus. Imediatamente, o próximo sinal é que endurece a sua cerviz. Deus não pode mais dirigi-lo. Incrivelmente,
a soberba, o coração duro, precede a queda, a ruína, diz o Provérbios. O que Neemias aqui nos conta é que em determinado momento, ele olhou para a nação, para aqueles dos seus dias, para os seus pais, e percebeu que o problema era soberba, coração duro. Pronto, povo sem Deus. Pronto, povo afastado da glória de Deus. Consequentemente, qual é o caminho do ser humano? Primeiro, ele ensoberbece, ele não mais precisa. Segundo, ele endurece o coração a servir, ele não mais é dirigido, conduzido por Deus. E automaticamente, ele não dá mais ouvidos à lei ou aos mandamentos, conforme a sua tradução. Não deram mais ouvidos aos teus mandamentos. Eu acho interessante, eu fiquei pensando numa progressão que a história nos deu. Nós chegamos num cristianismo básico, como diria o C.S. Lewis, puro e simples, onde nós olhamos para trás e dizemos e catalogamos, não há mais necessidade de cumprir os 10 mandamentos. Então tudo que é lei precisa ser descartado. Mas eu particularmente ainda consigo ver que Jesus, ele não descartou a lei, mas ele cumpriu a lei e a reformulou com direito legal. E fiquei observando uma coisa. Nós criticamos os cristãos que tão soberbamente lutam contra os 10 mandamentos e nos tornamos iguais ao lutar tão soberbamente contra o Sermão do Monte, que é a nossa nova lei, que é o novo mandamento, que é Jesus Cristo nos ensinando como deveríamos viver. Sim, meu querido, a palavra de Deus continua viva, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, afiada e apta para discernir a intenção de juntas medulas, para discernir alma e espírito. O mandamento do Senhor não prescreveu. Ele só não é mais os 10 mandamentos, agora ele é um sermão do monte inteiro. Mas a queda, a tomada de consciência que Neemias tem aqui, é que simplesmente sua geração e seus pais haviam se afastado de Deus. E aí, numa sequência psicológica da narrativa, a gente volta lá para o versículo 1. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, completamente constrangidos. Não há conversão sem constrangimento. Não há aproximação de Deus sem vergonha na cara. Não há aproximação de Deus sem arrependimento. Mas eu preciso nos perguntar por que no versículo 1 eles se ajuntaram os filhos de Israel e jejuaram com sacos e traziam terra sobre si. Por que eles fizeram isto? Ou não, por que eles fizeram isto? Você faz a cronológica, né? Você que fez a leitura bíblica, por que eles fizeram isto? Não foi do nada, houve um motivo. O motivo está no capítulo 8. O primeiro passo dessa tomada de consciência do pecado. No capítulo 8, Neemias junta o povo e eles fazem a leitura da lei. E ao fazerem a leitura da lei de Moisés, eles compreendem que haviam se afastado da palavra de Deus. E isso constrangeu o povo. E a reação foi automática. Eles se juntaram, jejuaram, eles se vestiram de saco, eles traziam terra e cinza sobre si, estavam constrangidos. No versículo 2,
E talvez o primeiro ato para reparar o versículo 16, o fato de nós estarmos costumeiramente ensoberbecidos, endurecidos a servir e longe dos mandamentos, o primeiro ato é se constranger da situação. E isso se dá quando a palavra de Deus reencontra o seu lugar em nossas vidas. Leram a lei, se constrangeram, oraram, jejuaram, se colocaram ali. No versículo 2, essa obra de transformação continua, e eu acho isso aqui incrível. A primeira, ela é pessoal. O primeiro ato no versículo 1, ele é extremamente meu. É eu que devo voltar para Deus, é eu que devo vestir de saco, é eu que devo jejuar, é eu que devo me constranger diante do Senhor. O segundo ato, no versículo 2, é o que você menos gosta, é o que você menos faz, é o que você não quer fazer. Vou dar um exemplo. Quem é casado, levante a mão. Esse levantar a mão assim é porque você está infeliz no casamento, queria não estar? Ou... Entendi, mas tudo bem. Beleza. Tenho uma notícia triste para você. Por mais encardido, perdido, iníquo, ímpio que ele ou ela seja, a Bíblia diz que é pecado você se separar dele ou dela. Agora você que é solteiro, mas tem namorado, levante suas mãos. Pode baixar. Quantos de vós estão dispostos a terminar hoje aqui agora? Nem lá falar, mandar uma mensagem. Meu querido, desculpe, mas você não é de Deus. Isso não é pecado. Mas na hora que você casar e ele bater em você, se você quiser separar, aí é pecado. Mas nós não queremos, né? Deus me livre e guarde. Vi umas aí que quase fez o sinal da cruz. Porque crente não faz sinal da cruz, mas ainda baixa na madeira. Está amarrado. O segundo ato é aquele que você não quer fazer. E o versículo 2, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Israel, depois de constrangido no ato pessoal, ele limpou suas vidas da influência do mundo. Que coisa, não? É igualzinho vocês, né? É igualzinho que nem nós, né? Tá, tudo bem, vamos desoprimir os nossos jovens namorados. Você que já é adulto casado, você não quer se apartar, você tem um dedo mágico para escolher amizade, né? E quanto mais perdida, melhor ela é, porque te mantém vivo no mundo. Às vezes a gente vê nos Instagrams das existências, para a igreja é tudo chorado, miado, reclamado e de má vontade, mas para os coleguinhas ímpios é o melhor da terra. Mas Israel, no segundo ato, ele limpou a nação dos estrangeiros, da influência do mundo. A figura de linguagem que não é complexa, não. Qualquer leitor desapercebido entenderá que o que Israel fez aqui, depois de se constranger diante de Deus, foi purificar a nação da influência pagã. Mas tudo que nós queremos é a influência pagã dentro da igreja, né? Daqui uns dias começa a pressão, pastor, a igreja tal fez festa junina, nós vamos fazer? Não, não. Mas Israel, no seu segundo ato, apartou todos os estrangeiros e puseram-se em pé. E depois de apartar, depois de se purificar do mundo, olha no versículo 2 o que eles fizeram. Depois de se purificar e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. 2 gerações, lá no versículo 16. A atual geração e nossos pais. Aqui eles fazem confissão de pecado por eles e por seus pais.
Percebe que a transformação de Jesus Cristo é um ato, é um mover. Consegue perceber que a obra de Jesus Cristo em nós é algo que acontece de forma concreta? Também se arrependeram, se colocaram diante de Deus, se apartaram do mundo e fizeram confissão. Entende agora o versículo 16? Olha o versículo 3. Sequência brilhante. Isso aqui eu chamo sequência de classe. Oraram, jejuaram, se constrangeram, se apartaram dos estrangeiros, da influência do mundo, dos amiguinhos do mundo. Fizeram confissão pelos seus pecados. E agora no versículo 3, a cereja do bolo. E no versículo 3, e levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia, e na outra 4/4 fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Automaticamente voltaram para a palavra. É a palavra que nos dirige. Eu levei quase uma década para entender a musiquinha. Nós temos um tesouro e o mapa é Jesus, o mapa é a palavra, o mapa é o Logos. Israel, tomada consciência do pecado, se purificam dos estrangeiros, fazem confissão e vão ler a palavra, e na sequência automática de ler a palavra, eles adoraram ao Senhor, seu Deus. Versículo 4. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé, no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Não sei se você consegue acompanhar essa cadência comigo. Se constrangem diante de Deus. Jejuam. Trazem sacos e terra sobre si. Apartam-se da influência do mundo. Confessam seus pecados e iniquidades. Leia a palavra. Eles adoram a Deus. E agora os levitas juntam e clamam a Deus em alta voz. Levanta clamor. Isso é avivamento. Isso é o que o versículo 16 nos conta que aconteceu ao povo. E no versículo 5, os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantai-vos, todo mundo. Agora a congregação, levantai-vos. Bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, bendiga o teu glorioso nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Talvez, nesse processo de cura da iniquidade do coração duro de Israel, a gente chega aqui num dos ápices desse momento. Um povo desviado. Olha as entrelinhas, olha o pano de fundo dessa maravilha. Um povo que estava desviado, um povo que estava com o coração duro, um povo que estava ensoberbecido, de dura serviço, que havia afastado da lei do Senhor. Agora, aqui, no versículo 5, estão aptos a louvar a Deus. Me perguntei, aqui, nesse versículo, e nós, e você, e eu, será que de fato e de verdade estamos aptos para louvar o Senhor? Será que passamos por esses passos que Israel passou nesse dia? Versículo 6, depois de louvar ao Senhor,
eles começam a descrever a grandeza de Deus. Só tu és Senhor. Tu fizestes os céus dos céus e todo o seu exército. Isto é, tem nome. Que nome é isso? Acredito eu que é a maturidade da maturidade do louvor. Tem nome? Como é que é o nome desse processo? Olha o que ele diz olha o que ele escreve que eles foram fazer. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há. Os mares, tudo que neles há, e tu os guarda com vida a todos, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, verso 7, o Deus que elegestes a Abraão, o Deus de toda eleição, que escolhe o homem, e tirastes de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão, e achastes o seu coração fiel perante ti, e fizestes com ele a aliança de que vocês seriam resgatados, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgaceus, e confirmastes as tuas palavras. Porquanto a Deus é justo. E vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostrastes sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram. E assim adquiristes para ti nome, como hoje se vê o povo de Deus. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Há uma historinha do Jesus Adrián Romero, um cantor mexicano, que eu gosto demais, já vi ele contando essa história diversas vezes num dos seus vídeos. Ele disse que um dia estava fazendo um trabalho no quintal, um trabalho braçal no quintal da casa dele, a filha dele, uma das filhas dele, ele possui 2 filhas e um filho, uma das filhas dele pegou um tamboretinho, sentou lá perto e ficou olhando para ele. Foi chegando no final da tarde e falou assim, já não está na hora de você ir para dentro? E ela responde para ele, não posso, papá. Ele falou assim, por que você não pode? Porque eu estou fazendo um duro trabalho e eu não posso abandonar. Ele falou assim, que trabalho você está fazendo? E ela olha para ele e diz, eu estou contemplando o meu papá. Tenho me perguntado, o que se passa? O que passa conosco? O que se passa com a cristandade deste tempo, tão insegura, tão sem firmeza, tão sem vida? E eu tenho pensado e repensado que falta a maturidade de aprender a contemplar Deus. Tem feito alguns testes psicanalíticos na oração de terça-feira. Um dia cheguei lá e disse assim, hoje você vai orar por você. Travou, quase não teve oração. Ontem fiz um novo teste. Ontem você vai fazer um pedido para você, porque vocês não têm ideia da quantidade de crente vazio que dá conta de pedir da África até do Iapoque ao Iachuí. Se eu falei correto, tem pedido de oração para as nações, mas não tem vida com Deus ao ponto de pedir por si só. Está morrendo, está seco, está distante, mas pede pelas nações. E ontem quase de novo. Como assim? Eu pedi por mim? Não é possível eu pedir por mim? Aí o que nós fizemos?
para quem estava ontem, o que nós fizemos? Partimos para a velha, ou o velho jargão de quando eu não tenho nada que falar, pela minha vida espiritual. Eu estou morrendo, mas olhem pela minha vida espiritual. Eu estou endividado, mas olhem pela minha vida espiritual. Eu estou a pilha de raiva, a vontade de matar um, mas orem pela minha vida espiritual. Vamos combinar? Que povo mais sem problema, não é? Porque nós perdemos a habilidade, Ednilton, de contemplar Deus. E nós não contemplamos Deus porque esses passos anteriores aqui de Israel não foram operados em nós. Não estamos constrangidos, o amor de Cristo não nos constrange. Nós preferimos. Podia perguntar, né? Quantos de vocês preferem a companhia do mundo do que a companhia dos irmãos da igreja? Todos nós. Mas é constrangedor, não é? Não fizeram confissão, não têm lido o livro da lei, não fazem confissão, não clamam, não adoram, não louvam e profundamente não contemplam o Deus vivo. Vistes a aflição dos nossos pais, Deus tem cuidado. No verso 10, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, fez grandes coisas. No verso 11, e o mar o Senhor fendeu. E no verso 12, guiastes de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo. Eles relembraram tudo que Deus havia feito. E no verso 13, ele foi tão misericordioso que deu a vocês a lei, que deu a vocês diretrizes, que deu a vocês uma nova vida. Verso 15, para finalizar, ele deu para você o maná, o pão que cai do céu. Mas só pão não é suficiente, né? Ele deu também água que manou da rocha, que brotou da rocha. Então, Israel, volte a contemplar o Senhor, seu Deus. Às vezes eu gosto de brincar, que quando eu entro na área internacional do aeroporto, eu sou curado de qualquer mal que eu estiver sentindo. Aquilo ali é vida, né? Você entra ali, meu Deus, você é transformado. Pelo menos eu sou. Quando eu vejo a Copenhague, já viu aqueles sem floresta, quando o bichinho abre, o salgadinho? Quando eu vejo a Copenhague, na área internacional de Guarulhos, quando eu vi, né? Quando eu vi, foi daquele jeito. Mas tem algo maior e melhor. Quando eu contemplo, quando eu vejo Deus, tudo é curado. Então é engraçado que as pessoas estão atrás de saúde mental, estão atrás de prosperidade, estão atrás disso ou daquilo. Queria dar um conselho a você nesta noite. Funcionou com Israel, talvez funcione conosco. Começa a correr atrás de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ver que não tem soberba, coração duro e afastamento da palavra, que não será curado. E você vai passar por esses passos e chegar à contemplação do Deus vivo. Te dou graças, eu te honro. Te glorifico, Pai, porque Tu és santo. Deus que restaura. Restaurou Israel. Tem nos restaurado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E nos ajuda a Te conhecer. E dá-nos Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Domingo, versículo 17 até o final.